Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Graça e paz, meus irmãos.
Estamos mais uma vez reunidos, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. E antes mesmo de começarmos o nosso culto, eu queria estar justificando a ausência do nosso pastor. O pastor Eli hoje está numa reunião com a conselho ministerial, lá com o pessoal da região, da regional, da Secretaria de Educação, melhor dizendo. Então, coube a nós estar aqui, ele pediu, e nós estamos aqui para poder fazermos um culto de louvor e adoração a Deus. E para começarmos, conforme sempre falamos, né? Conforme sempre fazemos, vamos estar fazendo uma oração, você aí na sua casa. Espero que todos vocês estejam bem, que ao assistirem essa live vocês estejam gozando de perfeita saúde, com seus familiares ao seu lado, curtindo cada momento desta vida, e assim possamos louvar e bendizer a este Deus que tudo nos dá. E por conta disso, irmãos, vamos agradecer a Ele para começarmos nosso culto de louvor e adoração. Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer. Agradecer, Pai amado, por mais um dia que tu nos concede e a oportunidade de estar na tua casa, para te louvar, para bendizer o teu nome, para nos alegrar, Pai querido, na tua presença, porque a tua palavra diz que na tua presença há abundância de alegria, Senhor. E aqui estamos, Pai querido, para poder glorificar o teu nome, Senhor. Que tu venha com teu Espírito nos inspirar, que tu venha, Pai querido, com tua mão nos orientar, Senhor, nos guiar. E assim, Pai querido, que tudo que aqui for feito glorifique e exalte o teu nome. A todos aqueles, Pai querido, que chegaram a nossa voz, que chegaram a este culto, Senhor, que estamos louvando a Ti, que estamos entoando a Ti, sejam abençoados de igual forma, Pai querido, pelo poder que há no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito que habita em nós, Senhor, tenha liberdade de falar, Pai querido, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos dê, Pai amado, condições de apresentar a Ti um culto de adoração, Senhor, onde Tua presença seja sentida, ó Pai. Vivemos momentos difíceis, mas cremos, Pai querido, que Tu está no controle. E que todas as dificuldades, Pai amado, todos os momentos difíceis, que neste momento sejam esquecidos por nós, ó Deus, e assim tenhamos nossos corações livres para Te adorar. Em nome de Jesus, fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, é um motivo de muita honra, tá? De muita alegria para mim estar aqui, apresentando, entoando a Deus esse culto, né? Louvando a Deus pela vida dos irmãos, um culto em que nós apresentamos a Deus nossas súplicas, nossos pedidos, e tenho certeza que Deus tem se feito presente em nosso meio, tem ouvido as nossas orações. Um culto em que apresentamos a Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, e conforme nosso pastor sempre fala, não fazemos isso como algo sobre-humano, mas fazemos isso para estarmos juntos, orando junto com você. É bem verdade que após essa pandemia, nós não conseguimos ainda voltar a fazer as orações por cada semana, mas ainda assim, no final do culto, nós oramos pelas campanhas, nós falamos a Deus, entregamos cada pedido, e Deus tem se feito ouvir. Amém? E o desafio maior do culto é louvar a Deus. Porque temos um músico, mas cantor. Mas vamos louvar a Deus, irmãos, e não vamos fazer conforme sempre falam, né, irmão? É para Deus. Por ser para Deus, pode ser de qualquer jeito. Vamos fazer o nosso melhor, vamos louvar e bendizer o nosso Deus, tá? É o nosso melhor. Amém? Vem-te oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. 106, irmãos, desculpe.
mas não podes fruir do que estás a pedir, sem que tudo abandone no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Irmãos, o segredo da vitória do povo de Deus é deixar tudo no altar. O nosso Senhor, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Deixe tudo no altar. Hoje é dia de culto a Deus e temos as nossas campanhas. Deixe tudo no altar. Amém? Irmã Verenê? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos, para os meus irmãos que aqui estão, para os meus irmãos que estão nos lares. Glória a Deus. Como o nosso presbítero Luciano falou, hoje é culto da vitória, culto para adorarmos ao Senhor Jesus. E como é bom, eu sempre falo isso, irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom, né? A gente está aqui. E isso é algo maravilhoso. E a leitura que eu escolhi, que
que eu escolhi e eu creio que foi o Senhor que colocou no meu coração é o Salmo 116. Eu vou lê-lo todo, ele é um pouquinho grande, mas ele é muito bonito, que fala sobre amor e gratidão a Deus pela sua salvação. Eu sou grata ao Senhor, porque eu sou salva em Cristo Jesus. E procuro já, hoje, viver a minha salvação. Porque assim Deus nos ensina, né? Deus nos mostra o caminho da santidade, Deus nos mostra o caminho do amor, o caminho da gratidão, e nós devemos ser gratos a Deus. Olha que leitura linda, maravilhosa, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou aqui repetir o versículo de número 8. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que versículo maravilhoso, né? O Senhor livra a nossa alma da morte. Irmãos, o nosso, mais uma vez eu digo isso, o nosso corpo, a nossa carne tem prazo de validade, mas nosso espírito pertence ao Senhor. Este viverá para sempre, na eternidade com o Senhor. O nosso corpo, ele vai sofrer uma transformação e nós não sabemos como será. E o nosso corpo viverá com o Senhor transformado, porque esse corpo aqui, ele vai passar por um processo, ele vai ser transformado. É o que nós cremos, é o que nós cristãos, nós cremos dessa forma. Então, olha que coisa linda, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Se andarmos no caminho da santidade, o Senhor livra os nossos pés da queda. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, por esta leitura que fizemos aqui agora. Obrigada, Senhor, porque aqui podemos expressar, ó Deus, os benefícios que o Senhor tem nos dado, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, queremos ter sempre um coração grato, um coração quebrantado, Senhor, perante Ti, ó Deus, e dependemos única e exclusivamente de Ti,
Nos ensine, Senhor, a cada dia a trilhar o caminho da santidade. Nos ajuda, Senhor, porque nós cremos em Ti, cremos no Teu amor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez. Que nesta noite o Teu Espírito Santo venha tocar em cada um de nós que estamos aqui, em cada um que está em Tua casa, e até mesmo, ó Deus, quando alguém ouvir esta gravação, que o Teu Espírito Santo continue agindo, ó Deus, porque Tu és Deus, Tu és Senhor sobre nós, sobre todos nós. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Nesse momento, né, eu queria dar um testemunho, ao invés de ler uma palavra, para nós podermos fazer o clamor que nós fazemos todas as quarta-feiras, eu queria dar um testemunho, né? Como muitos sabem, já tinha um ano mais ou menos, um ano e uns meses que eu saí da empresa que eu estava trabalhando e eu estava desempregada. E durante o verão eu recebi uma proposta e fui trabalhar em Saquarema e passei todo o verão lá. Mas com uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu só vinha em casa de 15 em 15 dias e só estava na igreja de 15 em 15 dias. E todas as vezes que eu dobrava os meus joelhos, eu falava para Deus. Eu falei, Senhor, eu sou mãe de família, eu preciso trabalhar. Mas eu não quero um trabalho que me tire de estar na tua casa fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. Né? E Deus já tinha me confiado algumas coisas, como eu já dei um testemunho há um tempo atrás, que o Senhor falou que iria me dar um presente, e esse presente foi espiritual, foi estar liderando um GECEL. E aprove a Deus que Ele fez do jeito que eu pedi. Né? Na segunda-feira eu fui conversar com uma moça que eu fui babar dos sobrinhos dela. As crianças, sexta-feira, vão estar fazendo 10 anos. Ela se casou, teve um filho e eu vou ser a babá do filho dela. Eu vou trabalhar em Jardim Primavera, perto de casa. Os finais de semana eu vou estar em casa, porque até então eu trabalhava em escala 12/36, então não tinha sábado, domingo, feriado. Né? Agora eu vou trabalhar de segunda a sexta, perto de casa. Vou poder continuar vindo para os cultos, participando do GECEL, liderando o GECEL. E tudo que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. E como eu disse no GECEL ontem nós tivemos um estudo que falava sobre a Harã, a cidade onde Abraão estava. E Abraão, por ele mesmo, ele não teria saído daquela cidade, porque ele enriqueceu ali, ele tinha bens, ele estava em um oásis. E por ele não sairia, mas Deus falou para Abraão que não queria ele em Harã, não queria ele no oásis, que ele tinha que ir para Canaã. E Abraão, ainda que bem instalado, próspero, sem problema algum, ele obedeceu o Senhor e foi. E a mesma coisa eu fiz há quase 3 anos atrás. Deus falou que eu tinha que voltar para esta igreja, que eu tinha que fazer o caminho de volta, porque o que ele tinha comigo aqui, ele não tinha terminado. E eu saí daqui para ir congregar em outra igreja sem pedir a orientação do Senhor. E eu obedeci e voltei. Mas, irmãos, eu não imaginava que Deus ia fazer tudo voltar para os seus devidos lugares. Porque hoje eu estou na Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera. Eu estou morando na minha casa e estou voltando a trabalhar de babá depois de 7 anos, como eu estava quando saí daqui. E é isso que eu quero dizer para você, é assim que Deus faz. Se você chegar para Deus e falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, Ele vai fazer a vontade dEle, mas você tem que deixar Ele arrumar toda a casa. Porque grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida espiritual. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou imagino, como foi pregado aqui no domingo. E quando o irmão Luciano louvou, aquele louvor que ele disse que quando tudo deixares no altar, quando você deixar tudo no altar do Senhor,
e falar assim: Senhor, arruma a casa, ele vai arrumar. Mas não seja rebelde nem desobediente. Aceite a vontade do Senhor. Faça o que Deus está mandando. Porque, como a Vereni disse no GCL ontem, se for a vontade de Deus, vai se cumprir. Se for a sua vontade e não for a vontade de Deus, Deus vai te mostrar que aquilo ali não é o melhor caminho para você. Então, neste momento, eu te convido, se você pode se ajoelhar na sua casa, ajoelhe-se, entrega todos os seus problemas nas mãos do Senhor, mas não deixe nenhuma gaveta fechada. Não diga para Deus que ali ele não pode mexer. Aquebrante-se diante de Deus. Peça a orientação do Senhor. Pede ele para mostrar qual o caminho que ele tem para você, porque ele vai te mostrar. E esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque ele vai te responder. Então, neste momento, eu te convido, se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você está precisando de um milagre, seja na sua vida financeira, seja na sua família, seja a libertação de um parente, seja uma cura física de alguém, ou até mesmo que o Senhor sare as suas feridas na alma, coloque isso diante do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento eu me junto aos meus irmãos de casa e os que estão aqui, Senhor, de joelhos dobrados diante da Tua presença, para te entregar, Senhor, todos os nossos problemas nas Tuas mãos. Senhor, nesta noite nós queremos colocar tudo diante do Teu altar e que Tu venhas, Pai, sobre nós com a paz que excede todo entendimento, Senhor, e nos faça, ó Deus, ouvir a Tua voz, que Tu possas, Senhor, destapar os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, e que nesta noite, Pai, que é noite de campanha da vitória, ó Deus, Tu possas fazer milagres, Senhor, no meio de nós, seja na vida financeira, seja na saúde física, na saúde da alma, seja no meio dos nossos familiares, ó Deus. Pai querido, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Te entregamos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Visita a irmã Luzia neste momento, ó Deus, e tantos outros, ó Deus, que estão passando por problemas de enfermidade, Senhor. Que Tu possas trazer o refrigério, que Tu possas trazer a cura, ó Deus, que Tu possas fazer segundo o Teu querer e a Tua vontade. Também, Senhor, nos lembramos, ó Pai, daqueles que têm perdido os seus entes queridos, ó Deus, porque sabemos que muitos, Senhor, Tu tem recolhido, Pai, mas que Tu possa estar com cada familiar, ó Deus, que Tu possas, Senhor, cuidar, renovar as forças, tratar e sarar as feridas. Esta é a minha oração nesta noite, Pai. E desde já nós Te agradecemos por cada bênção recebida, por cada oração ouvida, Pai, por cada clamor atendido. É isso que eu Te peço perdão por todos os meus pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Agora, meus irmãos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmos de número 119, somente o versículo 118. Amém? Vamos ler o 116 e o 117. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva, não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, sempre salvo. Sempre terei respeito aos teus decretos.
Rejeita a todos os que se desviam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Você pode estar achando, irmãos, o que isso tem a ver com palavra de oferta. O Senhor, ele não se agrada daqueles que se desviam, né, dos decretos do Senhor. A desobediência, ela é pecado. E ofertar na casa do Senhor é uma obediência. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor nos manda. Porque esta igreja, ela não recebe doação de nenhuma parte de governo. Nós, como membros desta igreja, nós temos que sustentar esta igreja com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E mais uma vez, eu queria agradecer a todos que participaram do almoço no domingo. Foi uma bênção, irmãos. Mais uma vez eu vou dizer, nós vendemos 177 quentinhas. E já estamos preparando o próximo almoço, que será no dia 6 de dezembro. E eu queria convocar cada membro desta igreja para estar se dedicando novamente a vender esses tickets. E nós chegarmos a 200 quentinhas. Porque tudo que está sendo arrecadado com esse almoço, irmãos, está sendo revertido para o som da nossa igreja, que está agonizando, né? Como diz o Luciano, ele morre um pouquinho todos os dias. E como nós prometemos, a irmã Vancilane trouxe os brindes, nós estamos ali com um brinde para o irmão Cristo e para o Fábio Fernandes, o esposo da Alessandra. E para o próximo almoço, quem vender mais almoços, os 3 que venderem mais almoço, vão participar de um sorteio de uma cesta natalina, com produtos natalinos. Então, que você possa correr, comece a vender, porque a Vereni já está vendendo os delas. Ela está ali quietinha, mas ela já está trabalhando. Então, corram e vendam, porque nós precisamos cuidar da casa do Senhor. Isso aqui é responsabilidade nossa. Nós temos que cuidar e deixar o melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então, neste momento, eu te convido. Se você não pode ofertar, se você não pode dizimar, se você está passando por algum problema financeiro, como a maioria das pessoas, oferte os seus dons, oferte os seus talentos, oferte-se trabalhar na casa do Senhor. Tem muito trabalho, irmãos, para ser feito aqui. E o pastor, ele conta conosco, com os membros desta igreja. Então, se você não pode ofertar, se você não pode doar, doe a sua vida, doe o seu tempo. Amém? Vamos orar mais uma vez pelas ofertas. E se você quiser depositar na conta da igreja, sempre aparece o número da conta, do banco, que você possa doar, depositar os seus dízimos e a sua oferta. E se você não tiver, doe a sua vida. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Primeiramente, ó Deus, para te agradecer, Pai, por cada vida que se faz presente aqui neste lugar, por cada vida que está assistindo esse culto em casa, Senhor, ou por cada vida que vai assistir depois, Pai. Senhor, eu não conheço, Senhor, os problemas dos meus irmãos, mas Tu conheces, ó Deus. Se há falta de emprego, Pai, que Tu possas abrir porta de emprego. Se há problema, Senhor, financeiro dentro de casa, que Tu possas visitar a despensa de cada um e suprir a necessidade dos meus irmãos segundo, Pai, a necessidade deles. Agora, Pai, te pedimos por aqueles que vão dizimar, que vão ofertar, que Tu possas abençoar, porque nós sabemos, ó Deus, que nós estamos semeando em um solo fértil, Senhor. Então, Pai, desde já nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que nesta noite seja aberta portas de emprego, vidas, Senhor, venham voltar a trabalhar a seu sustento da sua casa. Os pais de famílias, as mães de famílias que precisam, Pai, de uma porta de emprego, que Tu possas ajudar nesta noite. E que Tu possas também abençoar a cada irmão, Senhor, que tem se dedicado, ó Deus, nesta obra, para que nós possamos fazer, Senhor, a obra desta igreja acontecer, Pai. Que Tu possas despertar os nossos irmãos para estarem junto conosco, ó Deus, trabalhando na Tua casa, doando o seu tempo, doando a sua vida. Esta é a minha oração, Pai,
Desde já te agradeço por tudo. Te peço perdão por todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Nós estamos de volta aqui, né? Hoje compete a mim trazer a mensagem da noite, e enquanto os irmãos estão ofertando. É interessante quando a gente fala de oferta, porque em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 4, tem um versículo que fala que se tu tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, vá até ele e se reconcilie com ele. E esse versículo é muito falado, né? E é muito interessante que esses dias pensando nesse versículo, Deus me deu mais um entendimento sobre ele. Fala de comunhão. E essa igreja vive uma comunhão bastante interessante, né? Comunhão regada pelo Espírito Santo de Deus. E por que a comunhão é mais importante do que o dinheiro? Porque quando Jesus orienta isso, ele bota a comunhão em primeiro lugar do que o dinheiro. Eu pensando, eu falei, essa igreja sem dinheiro, mas com comunhão, não tem faltado nada. A comunhão supre a necessidade do dinheiro. É impressionante, porque a gente está comprando um som novo com a ajuda dos irmãos. A gente está fazendo obra com a ajuda dos irmãos. E a crise financeira está aí arrochando, ninguém tem dinheiro. Se alguém tiver dinheiro, por favor, me avise. Enquanto o contrário não é verdade. O dinheiro não supre a comunhão. Então, deixa só isso daí para a gente poder refletir. A comunhão, ela supre a necessidade do dinheiro. Amém? Eu estou me achando torto aqui, Gustavo. Eu posso chegar isso para cá? Aí, agora está melhor. Estava torto aqui, eu já não sou bonito. Ainda ficar sendo visto de lado assim fica complicado, né? Bom, pelo menos para minha esposa eu sou bonito, tá bom. Irmãos, isso foi só um quebra-gelo para a gente estar trazendo a mensagem da noite, uma responsabilidade muito grande, mas em contrapartida uma alegria muito grande também. É bem verdade que é sempre muita responsabilidade, porque a gente está aqui para trazer algo da parte de Deus para você, para trazer algo que Deus tem colocado no nosso coração, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, porque foi bênção na minha vida, porque sempre que preparamos uma mensagem, primeiro essa mensagem fala conosco, para depois podermos transmitir. Então, seja ela doce ou amarga, primeiro é com a gente, né? Primeiro é com aquele com quem Deus está revelando a mensagem, está falando, para poder trazer essa mensagem. Então, quando um pregador pega o microfone e bate na igreja, antes ele apanhou, pode ter certeza, porque primeiro Deus falou com ele. Mas nosso pastor está ausente e coube a mim trazer essa mensagem dessa noite. E para trazer essa mensagem eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Vai ser uma palavra um pouco diferente da que o pastor costuma trazer, né? É normal isso, mas é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração para trazer para a igreja. Assim que o pastor falou comigo, me perguntando se eu poderia estar trazendo essa palavra, Deus logo falou ao meu coração sobre esse personagem da Bíblia. Um personagem famoso que nós vamos falar é Gideão, um homem, um dos juízes de Israel, né? Então nós vamos ler do versículo 6, do capítulo 6, versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita,
e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Só até aqui. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, por esta palavra que tu tem colocado em meu coração. A ti peço, Senhor, que o teu Espírito venha me inspirar e me conduzir, Pai querido, com tranquilidade, me lembrando tudo aquilo que tu tem colocado em meu coração para ministrar a tua igreja. Que tu venha falar por mim, Senhor, não seja eu, mas a tua boca falando através de mim. Que tu venha abrir os corações daqueles que estão ouvindo, e assim, Pai amado, possam ser edificados com esta palavra que será ministrada neste momento. Em nome de Jesus, fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem. Como eu falei, nós estamos falando de um dos juízes. Eu não sei qual a sequência que Gideão é, na sequência de juízes de Israel. Não pesquisei isso, mas fato é que ele se tornou um dos juízes de Israel. E o interessante, irmãos, é que não é pouco comum nós, na nossa vida cotidiana, nós olharmos pessoas que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, e falarmos assim: olha, poxa, que sorte que esse rapaz teve na vida. Como ele teve sorte? Olhamos para uma pessoa que tem casa na praia, bens materiais, e falamos: poxa, como foi bom, como Deus foi bom para ele. E muitas vezes até, em alguns casos, podemos até murmurar, falar: poxa, eu sou crente e não tenho nada disso, né? E aí a gente fica sempre nesse sentimento de que Deus pode ser melhor com um ou com outro. Olhamos e atrelamos e damos aquela situação atual da pessoa como uma sorte, como alguém que Deus foi mais beneficente do que com o outro. Com Gideão não foi diferente. Quando olhamos as pregações que se faz sobre Gideão, nós vemos sempre falar que ele conseguiu vencer um exército com apenas 300 homens. É verdade? Venceu os midianitas com apenas 300 homens, e é uma história linda. É uma história maravilhosa. Nós vamos falar um pouquinho dela. Lembramos de Gideão e falamos que da prova que ele fez com Deus, também é verdade. Ele, quando tem um encontro com Deus e ele faz, Deus chama ele para aquilo, ele, para poder entender que era Deus que estava falando com ele, ele faz a prova do novilho, que coloca do lado de fora, e o orvalho molha tudo menos o novelo. Ou depois ele faz de novo e bota o novelo novamente, mas molha só o novelo e nada em volta. Então, lembramos dessas coisas. Então, Gideão, ele foi esse juiz. Uma pessoa que foi bem sucedida com Deus. Porém, quando nós pegamos a história de Gideão, o começo da história de Gideão, porque Gideão, ele não nasceu juiz. Ele não nasceu fazendo prova com Deus. Ele não nasceu assim. Gideão, conforme nós lemos aqui, ele é um dos menores na casa do pai dele, que era da linhagem de Manassés. Nós vamos ver depois quem foi Manassés, daqui a pouco. Então, mas para nós entendermos quem foi Gideão, como surgiu o chamado de Gideão, nós precisamos, eu
vou estar lendo e falando versículo a versículo que nós lemos aqui agora. Então, primeiro, o anjo aparece para Gideão, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Então começa que, para o salvar dos midianitas, começa que tem uma coisa interessante aqui, nesse versículo, porque lagar não era lugar de se malhar trigo. Lagar era lugar de se pisar uvas. Lagar era um tonel, chamado de um tonel, né? Que ele era meio que enviesado e tinha uma torneira embaixo, porque se pisava e saía o sumo da uva ou até mesmo da azeitona naquela bicazinha, naquela torneirazinha. Mas só que Gideão estava com uma dificuldade e ele não podia malhar trigo onde deveria ser malhado, que era na eira. O lugar de se malhar trigo era na eira. Como ele não tinha eira nem beira, mas ele não tinha eira, ele tinha que malhar por conta de uma situação que Israel estava passando. E qual era a situação daquele momento? Por que Gideão estava malhando trigo no lagar e não na eira? Israel, conforme é do conhecimento de todos, ele é uma nação, principalmente nessa época, né, que era bastante, vamos dizer assim, né, volúvel. Deus apertava, ele se consertava. Deus afrouxava um pouquinho, eles se desviavam. Aí Deus deixava eles ir para o aperto, de novo, ele voltava para Deus. Então, era assim a vida de Israel. Depois de ter saído do cativeiro babilônico, entre idas e vindas, o momento que Israel está passando é de 7 anos que Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Porque eles deixaram de adorar a Deus para adorar os deuses pagãos daquela época. E aí eles estão vivendo qual é a situação? Eles estão vivendo da seguinte forma: produzem no campo, os midianitas vão lá e roubam. Criam o gado, os midianitas vão lá e roubam. Então ele estava vivendo uma situação de profunda, terrível financeiramente, uma situação terrível psicologicamente, uma situação terrível. Era a situação que Israel vivia. E aí, por isso, Gideão estava ali, ao invés de malhar o trigo no local, ele estava malhando, conforme diz a palavra, no lagar, para o salvar dos midianitas. Então, ele precisava fazer isso escondido para que os midianitas não os tomassem. Então, o anjo, no 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Antes, vamos falar aqui ainda do lagar. Tem uma situação que eu lembrei que quando eu estava preparando de falar aqui. O ideal para Gideão era malhar trigo na eira. Mas a situação, a realidade não permitia isso. E muitas vezes nos deparamos em situações como essa. Nos deparamos em situações como o ideal para mim é algo. Porém, o meu real é esse. A irmã Lucimara acabou de falar aqui que ela, contando uma bênção, inclusive, irmãos, pegando um breve parênteses, também fui abençoado, também tenho que dar um testemunho, porque Deus abençoou abrindo uma porta de emprego para mim, graças às orações de vocês, e nós assim agradecemos, mas no momento mais oportuno faremos isso com mais, como deve ser. Então, a situação não era a ideal, mas era o que ele tinha. E muitas vezes, é até interessante, que eu, ouvindo uma palestra, o palestrante falava que a vida ela tem 2 situações. Uma situação que você pode planejar, 50% das coisas que acontecem conosco são coisas que nós podemos planejar. Exemplo, vamos pegar, não vou pegar o Gustavo não, como exemplo não, vou pegar outro. Mas vamos pegar um noivo que quer casar.
ele planeja tudo. Está na mão dele planejar. Então ele vai planejar a compra da casa, ele vai planejar a compra dos móveis, ele vai planejar a compra enfim, de tudo, dos utensílios da casa, tudo ele vai planejar. Ele vai planejar onde vai ser o casamento, como é que vai ser a festa, como é que vai ser. A noiva vai planejar o vestido de noiva, e por aí vai. Ou seja, isso está na mão dele, o planejamento. É claro que no nosso caso, nosso planejamento, nós apresentamos ao Senhor e falamos: Senhor, essa é a minha vontade, agora faça a sua, né? Mas tem outros 50% que não está na nossa mão para decidir. Por exemplo, planejamos o casamento e chega no dia, chove. Você não tem como prever isso, você não tem como planejar. Mas pode acontecer de chover e ter um problema na festa. Isso daí serve para casamento, serve para aniversário, serve para qualquer outra coisa que você planeja, que tem coisas que está na sua mão para planejar e tem coisas que não. E às vezes o que você planeja é o ideal, mas o seu real não é esse. Então você precisa de viver aquele momento de forma a conseguir chegar no seu ideal. Eu trouxe tem um exemplo de um rapaz, eu não conheço. Quem me contou essa história foi um colega meu, que ele morava no Leblon, em frente à praia. Então ele, junto com os amigos, 17, 18 anos, só queriam surfar. Ele não, os amigos principalmente, queriam só surfar. Então ele surfava em alguns dias da semana, algumas horas, e outras horas estudava. Estudava, e os amigos chamavam ele para surfar e ele tinha que estudar. Outra hora ele até ia, mas ele vinha planejando a vida dele ali naquele momento, planejando o seu futuro. E o que aconteceu? Que o tempo passou, porque ninguém fica jovem para sempre. O tempo passou e hoje ele não sei qual é a profissão dele ao certo, mas é uma pessoa que não precisa ir no trabalho todos os dias. Quando vai, a carga horária dele não é extensa, ele não precisa ficar o dia todo. E hoje ele pode surfar a hora que ele quer. Ele continua surfando. E os amigos dele só podem surfar domingo de tarde, um exemplo, né? Porque trabalham de segunda a sábado, porque não planejaram a sua vida anteriormente. Viveram uma vida de forma que, aproveitando o momento de forma sem saber sem imaginar que aquele momento passaria e o futuro cobraria isso dele. Pois bem, voltando aqui para a parte de Gideão, ele estava numa situação de crise financeira, uma situação complicada, vivendo uma situação complicada, porém, ele malhando trigo num lugar que não era o ideal. Mas ele recebe a visita do anjo, e nós vamos falar isso no capítulo 12, que diz: então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? Reparem que Gideão não sabe com quem está falando. Porque ele fala, ai, Senhor, com letra, escrito aqui com letra minúscula. Aparentemente ele não sabe, porque nós sabemos que quando a Bíblia quer dizer Senhor, Deus é com S maiúsculo. E S minúsculo é Senhor, que não é Deus. Então, Gideão está falando com uma pessoa que ele acha que é uma pessoa e não entende que é um enviado do próprio Senhor. E ele entende que é um andarilho, que é uma pessoa que está passando. Então ele fala, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Aqui eu abro mais um parênteses para poder falarmos. Principalmente nessa frase diz, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Quantas vezes nós mesmos não falamos isso? Não pensamos assim? Quando estamos diante de uma situação difícil, eu tive
ou desprazer, desprazer não é o termo, né? Mas é um sentimento que não dá para descrever, de enterrar minha tia ontem. Uma tia muito querida, uma tia muito chegada, foi muito dolorido. Mas muitas vezes, minha tia ainda tinha lá seus 70 e poucos anos, vamos dizer que o rumo natural da coisa aconteceu, e a gente sente do mesmo jeito, mas é um rumo natural das coisas acontecendo. Mas quantas vezes eu tenho exemplos, por exemplo, eu vim até com uma pessoa agora no carro, e essa pessoa tinha que nasceram filhos gêmeos, porém um não sobreviveu. Quantas vezes nos deparamos com essa pergunta? Se o Senhor é mesmo conosco, por que essas coisas acontecem com a gente? Por que tanta injustiça? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E quando é conosco, então, nem se fala, nós sentimos ainda mais. Olhamos as coisas acontecendo no mundo e ficamos aterrorizados, às vezes até amedrontados mesmo, porque as coisas estão terríveis. É vacina que pode, mata, é vírus, enfim. E aqui Gideão está passando por uma situação muito atual para nós hoje. Ele está olhando para aquela situação e não vê saída. Olha a forma que ele se expressa com aquele anjo, com aquele homem, sobre Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é isto sobrevendo? Os midianitas assaltando, os midianitas roubando tudo que eles produziam, todas as coisas que eles tinham para poder gerar qualquer tipo de recurso financeiro ou até mesmo sustento, os midianitas iam e roubavam. Veja se nós não estamos falando de algo muito parecido conosco agora, nesse momento que estamos vivendo. Momentos de dificuldades, momentos de lutas. Nós estamos vendo, por exemplo, uma das preocupações do nosso pastor, uma das preocupações das pessoas de bom senso, as mentes das nossas crianças sendo assaltadas. Estamos vendo isso e o Deus está olhando tudo isso e muitas vezes nós falamos, por que isso tudo sobrevém? É bem verdade que Gideão, ele estava vivendo aquele momento, mas nesse caso aqui, Israel estava passando por tudo isso, e você vai ver isso no versículo 1 do capítulo 6, porque eles mesmos procuraram. Naquela questão de 50% eu resolvo, eu decido da minha vida, e 50% vai acontecer, ou seja, vai ser algo que a gente não tem controle, Israel decidiu, e a decisão é assim, você escolhe uma coisa, uma forma de vida e joga fora outras formas de vida, porque você só pode viver uma de cada vez. Então, Israel escolhe servir a outros deuses. E por conta disso, você vai ver no versículo 1, assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então Israel estava passando por uma dificuldade porque eles mesmos procuraram. É claro que Deus não os abandonou, mas Deus os deixou à própria sorte, falando, mais ou menos, imagino eu, claro, na minha limitação, se vocês querem isso, faz, e eu vou deixar. E vocês vão recorrer a mim de volta. É mais ou menos quando você fala para o filho assim, olha, não pula aqui. Eu falo isso muito com o Miguel. Miguel, acho que vocês não conseguem ver o Miguel andando, né? Vocês não conseguem ver o Miguel andando, ele está sempre correndo. E eu falo, filho, não corre aqui, porque tem muita gente, se você cair vai se machucar, é muito alto, é assim, é assado. Aí quando ele cai, eu faço vista grossa, aí ele cai, aí ele vem chorando para mim, eu falei, mas eu te falei, cara. Eu te falei que tu ia cair. Aí vai para casa e fala assim, pai, um dia desse aconteceu isso. Pai, vai doer quando tomar banho? Eu falei, vai. E vai muito. Vai doer muito. Estava raladinho, então queima, né? Mas vai arder.
Ele, posso tomar banho só amanhã? Eu falei, não, vai ser hoje. Então, claro que a comparação é totalmente desproporcional, mas o que aconteceu ali, Gideão estava reclamando de Deus, mas não foi Deus que colocou Israel para fora, foi Israel que saiu de debaixo da mão de Deus. Israel que preferiu andar fora da proteção de Deus. E isso teve consequências. E as consequências foram essas. Por 7 anos, os midianitas simplesmente assaltaram. Eles abusavam dos israelitas no sentido de tudo que eles compravam, tudo que eles produziam, tudo que eles faziam para poder gerar mantimento para o seu sustento, eles iam lá e roubavam. Então, continuando aqui, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Essa é outra pergunta que fazemos. Por que Deus fez tantas coisas no passado e não faz hoje? Por que Deus não muda esse quadro conforme mudou o de Israel? Por que Deus simplesmente não fala assim? É porque Ele tem poder para isso, né? Ele tem poder para falar assim, ó, não, chega, basta. Nós acreditamos que esse dia vai chegar. O basta de Deus vai chegar. Enquanto isso não chega, nós temos que viver da nossa melhor forma possível. Temendo a Deus, porque Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Como Gideão não estava sabendo o que estava falando ali desse Deus, que estava ali na frente dele falando com ele. Então, continuando, né? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha o sentimento de Gideão, de desamparo de Deus. Gideão está olhando para Deus de forma frustrada e falando, Deus me desamparou. Deus me largou a minha própria sorte. E quando ele fala isso, o anjo olha para ele, né? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus então resolve falar diretamente com Abraão, com Gideão, de forma clara, falando, olha, vai na tua força. Só que Gideão não era alguém forte. E esse é um dos grandes mistérios de Deus, né? Ele normalmente, talvez não, com certeza, né? Para não dar o valor ao homem, o homem não se valorizar, não trazer a glória para si, ele costuma confundir. Fez assim com Davi, né? Que era o menor, agora é Gideão também, que é o menor, e nós vamos... Então Deus fala, vai nessa tua força, e muitas vezes... Deixa eu beber um pouquinho d'água. Obrigado, desculpa. Muitas vezes olhamos as situações que Deus nos coloca à nossa frente e olhamos com as nossas forças. E olhamos para a situação e falamos, eu não sou capaz. Eu não tenho condições de ficar à frente de um departamento de adultos. Eu não tenho condições de ir para o campo missionário. Eu não tenho condições de sentar aqui na EBD para poder discutir aqueles temas que estão sendo discutidos. Eu não tenho condições de pregar a palavra de Deus. Esse é um dos grandes problemas do ser humano, olhar as coisas e medir pela sua força. Medir a possibilidade de êxito pelas suas forças. Ou seja, eu só vou fazer o que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. Quando agimos dessa forma, irmãos, a palavra de Deus diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque
é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Então, quando Deus fala para Gideão, vai na sua força, Deus conhece a força de Gideão. Deus sabe que ele é limitado. Mas Deus também sabe que ele, Deus, tem todo o poder. Tudo que Gideão precisava fazer era confiar no Deus que estava ali, conforme diz os mais antigos, né? Tete a tete com ele. Falando vis a vis. E ele só precisava uma coisa: se colocar de pé e seguir. Acreditar naquilo que estava sendo falado, que as demais coisas, o Deus de Israel, o nosso Deus, tomaria cargo. Ele não precisaria se preocupar com mais nada, era somente obedecer. E ele lhe disse, Gideão falando, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Olha, ele falando exatamente, olha, eu não tenho sequer uma arma para poder dar um tiro nele, é claro que não, né? Mas ele está falando, como que eu vou livrar Israel? Ou seja, está trazendo para ele a responsabilidade de livrar Israel. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Sabe quem é Manassés, irmão? Manassés é um dos filhos, se não me engano, de Jacó, neto de Jacó, de José, filho de José. E quando Jacó morre, Jacó, que era pai de José, tem uma confusão nesse pessoal, José, Josué, uma confusão, sabe? Mas ele é irmão de Efraim. Efraim era o mais novo e Manassés o mais velho, ou seja, o primogênito. E Jacó, antes de morrer, e vai abençoar, era comum abençoar o primogênito. Era o mais usual, era a prática abençoar o primogênito. Porém, José coloca os dois filhos diante de Jacó, um à direita e um à esquerda, e Jacó, ele cruza as mãos para poder abençoar. Ele abençoa Manassés com a mão esquerda, que estava à sua direita, e abençoa Efraim com a mão direita, que estava à sua esquerda. E José, querendo corrigir o pai, fala, não, esse daqui é que é o primogênito. Falando de Manassés. Esse daqui é que é o primogênito. Mas Jacó fala, não, eu sei. Ele até vai ser grande. Ele até vai ser alguém, mas Efraim vai ser maior do que ele. Eu acho que é Efraim o nome do irmão dele, não é? É que eu sempre confundo o nome desse pessoalzinho aí. Então, Efraim vai ser maior do que Manassés. Então, Gideão está dizendo o quê? Ele é da linhagem de Manassés, que foi o primogênito, vamos dizer assim, né? Deixado de lado, primogênito deixado de lado, ou seja, ele é o menor, já não é alguém bem visto, vamos dizer assim. E na família dele, de Gideão, ele é o menor, ou seja, ele é o mais fraco de todos, ele é o mais fraco na linhagem dos mais fracos. Então Gideão está dizendo isso para Deus, dizendo, que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha, irmão, se tem uma coisa que Deus não precisa, é de força humana, nem de dinheiro humano. A gente sempre fala aqui sobre oferta que Deus não precisa de dinheiro, e não precisa mesmo. Quando Gideão fala que ele é o mais, da família dele é a mais pobre, não significa que é a mais indigna. Pobreza nunca foi sinônimo de indignidade, né? Não resta dúvida disso. Mas Deus olha para ele e fala, quando ele fala isso, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Ele está olhando somente para as suas condições. E esse é o pecado capital do ser humano. Olhar para a situação somente com a sua condição humana.
Somos bem-aventurados por servirmos a um Deus que olha por nós. Não faltam exemplos na Bíblia onde grandes lutas foram vencidas por pessoas de menor porte, menor capacidade. Quem não lembra da história de Davi e Golias? Quem não lembra da história do próprio Gideão, que eu estou contando aqui, mais à frente nós vamos ver o que aconteceu. Então, temos exemplos para dar na Bíblia de que Deus não precisa da força humana. O que Deus precisa, irmão, é da nossa voluntariedade. É da nossa disposição em estar de pé e falar como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. A história segue. O livro é um livro riquíssimo, você aconselho que leia o capítulo 6, 7, 8. Mas Gideão segue, atende aquele chamado de Deus e pela fé ele vai adiante e faz algumas provas de Deus. É interessante que eu até ouvi uma mensagem esses dias, muito interessante, que às vezes o crente novo convertido, se Deus mandar ele plantar bananeira ali, ele planta. Se Deus mandar falar assim, ó, sobe ali, pula lá embaixo, ele pula. Novo convertido, o primeiro amor, ele é assim. Agora o crente cascudo não. Pula dali. É o Senhor mesmo? Fala comigo de novo aí. Ou seja, é interessante que quanto mais experiência temos com Deus, mais intimidade temos com Deus, Ele nos dá condições de falar com Ele de uma forma até mais íntima, né? Mas, às vezes, de forma até inusitada. Nós entendemos Deus falar e falamos com Ele. E Gideão, ele fez provas disso. Depois desse diálogo, ele sai no capítulo 7, você vai ver Gideão, Deus falando, ó, vai que eu vou entregar os midianitas na sua mão. Eu vou entregar os midianitas na sua mão. E Gideão acredita, pela fé, ele entende que é possível, mesmo ele sendo menor na casa de Manassés, mesmo ele sendo mais pobre, sendo da família mais pobre, ele entende que se Deus mandou ele fazer, ele poderia fazer. E ele faz a prova com Deus, quando ele coloca o novilho lá, o novelo, né, de lã, e manda aqui, olha, se é tu mesmo que está falando comigo, se é para eu fazer isso mesmo, você faz chover, faz o orvalho, molha tudo menos o novelo. E de manhã ele vai lá e está tudo molhado menos o novelo. E aí ele, tá bom, mas vou fazer mais um teste, e aí faz o outro teste. Que chova, que o orvalho molha somente o novelo. E estava ali, de manhã, somente o novelo molhado. E ele convoca 32 mil homens para seguir aquela tarefa que Deus havia dado a ele. Mas Deus, falando com ele, fala da seguinte forma: olha, tem muita gente aí. Não vai todo mundo não, porque se for todo mundo, vocês vão achar que foram vocês que fizeram isso. É um problema nosso, irmãos, não dar a glória a Deus quando Deus faz as coisas por nós. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é uma coisa que Deus não divide. A glória dele ele não dá a ninguém. Então Gideão fala, Deus orienta, olha, fala que covardes e medrosos não podem ir. Só nessa fala ficaram 10 mil para trás. Estavam 22 mil. Deus olhou e falou, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. E olha que nem tinha pandemia. Mas Deus já achou que já tinha muita gente ali, já ia dar confusão, já ia dar tumulto. Então, olha, desce o rio. E quando eu chegar lá no rio, eu vou te falar quem vai.
E chegou lá no rio, quando eles foram beber água, Deus falou, ó, quem pegar a água com a mão e lamber com a língua, esses vão. Os que meterem a cabeça na água não vai. E somente 300 seguiram. Somente 300 seguiram. E Deus, ainda assim, faz uma estratégia com Gideão, manda ele descer até os midianitas, e lá ele ouve simplesmente os midianitas contando um sonho, onde me fugiu agora a memória, a palavra, mas vamos dizer que era como se fosse um biscoito, não lembro agora o termo, tá? Tá, deixa eu ver aqui se eu acho. Mas descia e derrubava tudo. Como se fosse, não é biscoito não, tá, gente? Me perdoe, mas me fugiu aqui agora a palavra e eu não vou conseguir achar ela aqui agora. Então, ele entende que essa é a fala para que ele tome aquele exército. E ele volta e fala, olha, vamos descer porque Deus vai entregar os midianitas na nossa mão. E eles não precisaram lutar, irmão. Isso aqui é interessante, né? Eles não precisaram lutar. Porque quando eles ouviam o toque da trombeta, eles levantavam a espada e por Deus e por Gideão. Essa era a fala. E os midianitas começaram a lutar entre si. Começaram a lutar entre si, se matar e pronto. Deus entregou de fato os midianitas nas mãos de Gideão. E ele foi assim se transformando no juiz naquela ocasião sobre Israel. Trazendo uma prática para nossa prática, trazendo uma aplicação prática nossa. Gideão era o menor, irmãos. Gideão era o menor. E ele estava vivendo um momento de muita angústia, de muita dificuldade financeira, dificuldade psicológica. Imagine como é você viver debaixo de uma falsa liberdade, porque dessa vez eles não estavam cativos. O povo de Israel não estava cativo. Eles estavam livres, porém não podiam gozar da sua liberdade, porque tinha um povo que ali oprimia eles. Não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. Nós temos vivido momentos de muita dificuldade em todos os setores da nossa sociedade. Questões morais, questões estruturais, questões financeiras, psicológicas. Só para vocês terem uma ideia da maldade, como a maldade está imperando no coração do povo. Conforme eu falei, a minha tia veio a falecer. Descansou, para a glória de Deus, ela conseguiu, foi feito apelo para ela no leito, ela conseguiu aceitar Jesus. Foram 6 ou 7 meses internada, lutando pela vida, e aprove a Deus recolhê-la. Na madrugada de domingo para segunda. E quando a minha prima, filha da minha prima, na verdade, que acompanhou bem de perto por trabalhar em hospital, então ela tem bastante conhecimento, e ela foi liberar o corpo. Quando ela olhou a causa-morte, estava escrito Covid. Covid. E com isso, vocês... protocolo é que uma morte por Covid não pode ter velório. O protocolo é meia dúzia de pessoas e faz, né, o sepultamento sem momento para poder dar o último adeus. Tudo isso, irmãos, por causa de um número que se precisa. Privar
os familiares num momento tão difícil de dar o último adeus àquele ente querido para poder cumprir um número. É a maldade que existe hoje em dia. É a maldade imperando de tal forma onde as pessoas, a humanidade, e a humanidade que eu falo é do sentimento humano, está cada vez menor. Está cada vez mais escasso. E nós, como igreja, eu falei que a pregação seria um pouco diferente, que normalmente a pregação é por fé, para poder alcançar algo, mas a igreja do Senhor também precisa despertar para isso que está acontecendo na nossa realidade. Também temos que ter fé para lutar contra tudo isso que está acontecendo de mal aí, ao nosso redor. E conforme não façamos igual o Gideão fez no começo da carreira dele, que se achou pequeno, se achou fraco, porque à nossa frente está o Deus dos exércitos. Que nós possamos, irmãos, despertar verdadeiramente para tudo isso que está acontecendo no nosso meio. E sermos igreja, porque nunca foi tão necessário a manifestação dos filhos da luz, trazendo paz, trazendo boas notícias, trazendo palavras de esperança, mas também denunciando, também apontando o caminho certo e apontando o que está errado. Isso depende de mim e de você. Que possamos fazer como Gideão, mas não olhar para a nossa fragilidade. Olhar para o Deus que fala, não vos enviei eu? Porque não podemos passar desapercebido disso tudo. Precisamos tomar posse do que Deus nos dá. E o que Ele nos dá é a ousadia de enfrentar toda essa mazela que está destruindo a humanidade e está, irmãos, comprometendo até nossos filhos. Então, que possamos ter em nossa mente essa necessidade e essa responsabilidade. Que Deus nos abençoe e que Ele possa falar ainda mais aos nossos corações através dessa palavra, dessa passagem, dessa história tão linda, tão rica de ensinamentos. Amém? E nós vamos orar mais uma vez. Na sequência nós já vamos estar encerrando, mas antes faremos também a oração pelas nossas campanhas. Feche seus olhos, curva sua cabeça em reverência a Deus e oremos. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, e te bendizer por esta palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações, que ela tenha encontrado, Pai querido, guarita nos nossos corações e possamos assim colocá-la em prática, Senhor. Aprender com o exemplo, Pai querido, de Gideão, que não se importou, Pai querido, depois de uma conversa que teve contigo, não se importou com sua pequenez, não se importou com a sua pouca força, não se importou, Pai querido, com a sua pobreza, mas esteve à frente de um grande feito que foi libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Que possamos no nosso tempo agora, Senhor, ser uma voz profética, ser uma voz que denuncia o erro, Pai amado, ser uma voz, Pai querido, que não se cala diante da injustiça, mas que se levanta, Pai amado, como um profeta seu, como um baluarte da tua palavra, Senhor, pregando e mostrando qual é o verdadeiro caminho que leva e conduz à salvação. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, eu só posso pedir para você aplaudir ao Senhor se você foi abençoado,
Eu espero de coração que você tenha recebido de bom grado essa palavra e assim nós possamos caminhar e crescer em graça diante do nosso Senhor. Estamos chegando ao final. Verê, tem algum anúncio? A irmã Lucimar já falou. Irmãos, dia 21, nosso culto dos varões, nosso encontro de homens. Vai ter uma palestra, conforme foi colocado aqui no domingo, uma palestra com um diácono que vai falar conosco sobre temas importantes para nós, sobre situações que precisamos olhar com bastante carinho. Guarde esse dia na sua agenda, irmãos, 19 horas, dia 21, esteja aqui conosco, venha abençoar esse evento, porque você será abençoado também. Amém? E como sempre terminamos o culto de quarta-feira, nós vamos estar orando pelas campanhas e abençoando aqueles que estão começando, aqueles que estão na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e até mesmo aqueles que estão encerrando a campanha. Irmãos, o fato de estarmos fazendo o culto online às quartas-feiras não impede de você, aí na sua casa, começar uma campanha com Deus. Não impede. Veja o exemplo de Gideão. Faça prova com Deus nesse sentido. Veja como Deus te ouve em qualquer tempo. E nós aqui, irmãos, eu não preciso saber, assim como eu não sei, nem o pastor sabe, quais são as causas que você coloca para Deus. Nós não sabemos. Mas de igual forma, estaremos orando e intercedendo pela sua causa, apresentando ela a Deus, fortalecendo, me juntando a minha voz, a sua voz, na súplica que você tem feito por essa causa que tem afligido o teu coração. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Eu já vou encerrar nessa oração e na sequência nós faremos a nossa declaração. Amém? Bendito e eterno Deus que estás no céu, eu quero mais uma vez chegar diante de Ti, Senhor, e desta vez, Senhor, com o intuito de apresentar a Ti, Senhor, essas causas. Abençoe, Pai querido, os meus irmãos que estão começando uma campanha, que estão na segunda semana, que estão na terceira semana, na quarta semana, Senhor, estão na quinta semana, que Tu venha abençoar, entrar com providência, que estão na sexta semana, Pai amado, que Tu continue abençoando, e se ainda não aconteceu o milagre, Pai querido, que Tu não permita que eles venham voltar atrás, e aqueles que já chegaram na sétima semana, estão completando hoje, Pai amado, a sétima semana, que Tu venha, Pai querido, honrar a fé que Teu Filho tem comprovado diante de Ti, Senhor, colocando, Pai querido, esta causa diante de Ti, orando por 7 semanas, Pai querido, por esta causa, que vem afligindo o coração, que Tu venha conceder e abençoar, Pai querido, Teu Filho, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, e cremos, Pai amado, que Tu é fiel, Pai querido, para nos ouvir, Tu é fiel, Pai amado, para nos atender, segundo a Tua vontade, Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer por cada vida, Senhor, por cada pedido que foram colocados diante de Ti e Tu tem atendido para a honra e para a glória do Teu nome. Agora peço a Ti, Senhor, que nos despeça não da Tua presença, mas desse momento de adoração que fizemos aqui, que Tu venha nos levar em paz para os nossos lares, que Tu venha nos abençoar, Pai querido, na noite que passaremos, e se for a Sua vontade, que ao acordar, Senhor, possamos ter na nossa frente um dia cheio de bênçãos vinda da Tua parte, que os problemas não sejam suficientes, ó Pai, para tirar de nós a esperança e a expectativa de dias melhores. Em nome de Jesus eu Te peço nesta noite e Te agradeço. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos declarar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tenha um bom restante de semana, meu irmão. Fica com Deus.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas.